continuação, mas ele é parecido. Eu vou falar hoje a respeito de sermos justificados. Será que nós somos justos? Será que nós somos justos, né? E vou ler bastante coisa hoje. Então eu vou começar com vocês lendo o livro de Salmos, no capítulo 9, verso 8. Um dos atributos do caráter de Deus é a justiça. Amém? Deus, ele é justo, ele tem esse atributo dele. A palavra em Salmos diz: Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos, né, com retidão. Amém? Então, aqui nós vemos que Deus só pode julgar o mundo se ele é justo. Ele só pode trazer justiça se a justiça vem dele. Amém? Então, isso é uma qualidade de Deus. É uma qualidade que ela não é exclusiva de Deus. Nós também temos a justiça em nós. O problema é que a nossa justiça, nem sempre a nossa justiça é a justiça de Deus, não é? Nem sempre. Ontem eu estava assistindo um filme com o Gustavo no cinema, e aí no final do filme, uma parte do filme lá, estava assistindo, como é que chama mesmo? Esqueci o nome. Venom, estava assistindo o filme do Venom ontem. Enfim, horrível. Mas enfim, estava assistindo o filme ontem, né? E o que acontece? Tem uma parte do filme lá que uma mulher toma um tiro no olho, que é uma vilã, fica cega de um olho. No final do filme, ela vai se vingar do cara que deu um tiro nela. Ela vai furar o olho dele. E antes de furar, ela fala assim, não é o que dizem? Olho por olho? Isso está na Bíblia, inclusive, né? Na verdade, não é a lei de Deus, mas é a lei de Hammurabi, né? Que fala um olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, né? Quer dizer, será que isso, de fato, é a justiça? A justiça é você condenar o outro, né? Às vezes, para o homem, essa é a justiça. Se alguém me fez mal, eu vou retribuir da mesma maneira. Se a pessoa é falsa, eu não vou nem falar. E assim vai, né? Nós temos essa deficiência de justiça. Mas a justiça também existe em nós. Porém, nós temos que entender como usar da justiça, né? Em Salmo 119, 142, diz assim: A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Amém? A tua justiça é eterna. Isso é forte demais. O Senhor é justo eternamente. E o que Ele declara é verdade. Ou seja, o que vier da boca de Deus, o que vier do coração de Deus, o que for de Deus para nós é a verdade, é a salvação, é o que é bom, né? E por conta da justiça de Deus, por conta da sua justiça, né? Deus, em sua graça e conformidade com a sua aliança, selada com o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, nos perdoou, aceitando-nos a salvação através da nossa fé. Quer dizer, através de Jesus, pela justiça de Deus, nós fomos redimidos. Amém? Romanos 3, do 21 ao 22, fala assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem. Amém? Então, a justiça de Deus é assim: se você crê em Jesus, se você o aceitar como seu único Senhor e Salvador, Redentor, não é? Você será salvo, independente da lei, independente das regras que são colocadas. Mas se o seu coração ele for fiel a Jesus, você aceitar e seguir a sua vida servindo a Jesus, você está salvo. Poxa, mas é justo isso? É justo. Por que é justo? Porque Deus determinou. E se Deus determinou, é justo e não tem discussão. Acabou. Amém? Poxa, mas pastor, se alguém matou uma pessoa, matou um ente de uma família, um ente querido, matou uma criança, se ela aceitar Jesus, se converter, ela vai para o céu? Vai. Se ela se arrepender, ela vai. Mas é justo? É justo. Por quê? Porque Deus determinou que seria justo. Porque se não fosse dessa maneira, então, qualquer coisa nos tiraria da salvação. Não só um assassinato, uma mentira. E não querendo te acusar e apontar o dedo, mas eu aponto para mim também. Todos nós aqui já contamos mentira na vida. Então ninguém seria salvo de qualquer maneira.
mas Deus é justo. Amém? Em Efésios 5:9, fala assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Amém? Sabemos que ser justo é algo bom, não é? A pessoa que é boa, né, ela é coerente. Ser justo é bom. Se você conseguir ser justo dentro da sua casa, justo com as pessoas, se nós conseguimos usar esse atributo de Deus, é bom. Bom, pois bem, eu estou na introdução aqui, então estou falando bastante que Deus é justo, que é a justiça, né? Agora, será que qual é a vantagem de ser justo para nós? Além de agradar a Deus, obviamente, mas tem alguma vantagem, tem alguma coisa de ser justo? Pois bem, eu quero começar, depois da introdução aqui, lendo um diálogo com vocês que aconteceu entre Abraão e Deus, né? Eu geralmente uso esse texto que eu vou ler quando eu estou dando um seminário de intercessão, porque aqui vai mostrar como é que um intercessor, como que alguém ora a Deus, qual que é a postura dele, como que ele tem que orar, como que ele fala, né? Então Abraão ele dá uma aula nesse texto que eu vou ler de intercessão. Esse texto está em Gênesis capítulo 18, do 23 até o 32. Nós vamos ler todo ele, tá bom? Então, antes de eu ler, só para você lembrar, Abraão, ele vai falar agora, ele vai conversar com Deus por conta do seu sobrinho Ló. Lembram de Ló, né? Ló ele havia ido para Sodoma, que era uma cidade que ia ser destruída, né? Os anjos do Senhor haviam dito para Abraão, e na hora que eles disseram, logo na sequência, depois que eles vão embora, Abraão, então, ele vai conversar com Deus, ele vai interceder pela vida de Ló. Então, começa assim: Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Ele pergunta para Deus: Senhor, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Não é? Aí ele fala assim: e se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele estão? Então aqui você vê, Abraão começa a barganha. Fala: Senhor, o Senhor destruiria o justo junto com o ímpio? Mesmo assim? E se naquela cidade tivesse 50 pessoas justas, mesmo assim o Senhor ia destruir? Eu acho engraçado que no próximo verso, o próprio Abraão responde, não é Deus. Olha o que Abraão diz no 25. Longe de ti fazer tal coisa. Não, o Senhor não ia fazer isso. O Senhor é bom demais. O Senhor é maravilhoso. O Senhor não iria destruir. Eu tenho certeza. Está vendo como que é o intercessor? Senhor, aquela pessoa está doente, Deus. Pai, eu não sei se aquela doença, ela é espiritual, se ela é devido a pecado. Pai, aquela pessoa está desempregada. Eu não sei se é uma punição, eu não sei se é o diabo se levantando. Mas Deus, longe de ti deixar aquela pessoa daquele jeito, porque ela te conhece, Deus. Entende? Como que é o intercessor? Então ele está intercedendo. Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio. Tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. O Senhor não vai fazer isso. E Deus quieto, né? Deus, espertinho, né? Não agirá com justiça o juiz de toda a terra. O Senhor é o juiz de toda a terra, com certeza. O Senhor vai agir com justiça. Respondeu o Senhor. Aí o Senhor vai falar: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por conta do amor deles. Amém? Aí Abraão pensou assim, Abraão começou a contar, 1, 2, não tem 50 lá. Aí Abraão volta ali. Mas Abraão
tornou a falar: eu sei que já fui. Olha como Abraão volta para Deus. Eu sei que eu já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Deixa eu dar uma pausa. Você percebe aqui uma coisa? Olha como Abraão, ele trata Deus. Eu estou fugindo da minha palavra aqui, só porque eu me incomodei com isso. Olha o respeito que Abraão trata a Deus nessa oração. Senhor, eu sei que eu já fui muito ousado em entrar na tua presença e pedir alguma coisa, porque eu não sou ninguém, não sou nada, eu sou devedor, eu sou pecador. Olha o temor, né? E hoje vemos pessoas chamando Deus de você, pessoas chamando Deus disso, né? Quer dizer, nós temos que lembrar, Deus é Pai, amém, gente? Só que Deus é Deus. Deus é Senhor de toda a terra, amém? De tudo que existe em todo lugar, amém? Então, me chama a atenção a postura de Abraão, né? Mas, voltando. Mas Abraão tornou a falar: sei que já muito fui ousado a ponto de falar ao Senhor, e eu não passo de pó e cinza. Mas ainda pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50? Quer dizer, se tiver 45, destruirás a cidade por conta dos 5? Disse ele, Deus, né? Se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrar ali apenas 40? Insistiu Abraão, ele respondeu: por amor aos 40 não destruirei. Então continuarei. Então continuou ele: não te ires, Senhor. Eu sei que eu estou sendo chato. Não te ires, Senhor, mas me permita falar. E se apenas forem 30? Ele respondeu: se encontrar 30, não destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que eu já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? E ele respondeu: por amor aos 20, não destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas me permite falar só mais uma vez. E se apenas forem 10 encontrados ali? E ele respondeu: por amor aos 10, não destruirei. Aí Abraão para de falar com Deus aqui. Sabe o que isso me mostra? Você já parou para pensar quantas pessoas tem numa cidade? Pensa numa cidade pequena, sei lá, não sei, 5 mil habitantes, não sei. Mas são muitas pessoas. Uma cidade são muitas pessoas. E Deus falou assim, que ele pouparia a cidade se ele encontrasse 10 justos. Agora você começa a pensar comigo assim: quão peso espiritual tem um justo? Para que Deus poupasse, assim, Deus poupasse uma cidade por conta de 10 justos. 10 pessoas que estão caminhando com Deus, que estão andando com Deus, que estão buscando, que estão em aliança, que estão orando, que estão clamando, que não desistiram, que não se corromperam, que não se entregaram, pessoas que não negociaram. Por conta de 10 justos, Deus pouparia uma cidade inteira. Então, o problema não é o excesso de pecado, o problema é a falta de justos. Estão entendendo o que eu estou entendendo aqui, gente? O problema não é que o mundo está como está. O problema é que faltam pessoas que têm um coração justo, aliançado, verdadeiro, que clamem a Deus, que busquem a Deus e não desistem. Aí eu pergunto para você aqui na igreja hoje: você é justo? Você é um justo? Será que eu sou justo? Será que nós somos justos? Bom, vamos ver o que a palavra diz. Em Salmos, capítulo 14, do 2 ao 3, fala assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Deus olha para o mundo e vendo se tem alguém que está entendendo a palavra dele. Ele diz assim, que não há nenhum. Não há nenhum que entende. E lá em Romanos 3,10 fala assim: como está escrito, não há um justo, nem um sequer.
Não existe um justo. Mais um outro versículo em Salmos 34:15 fala assim: os olhos do Senhor voltaram-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. Peraí, pastor, então tem uma coisa errada. Acabamos de ler que Deus não encontrou um justo, não tem um justo na terra. Não tem um justo. Só que tem um versículo dizendo que Deus, ele olha para os justos. E os seus ouvidos, e ele fica atento. Deus vira os ouvidos para ouvir o justo que está clamando. Então, pera lá. Existe uma contradição. A Bíblia está se contradizendo. Então, como que pode não ter justo, mas ao mesmo tempo dizer que Deus ouve o justo? Então, Deus não ouve ninguém se não tem justo. Então, esse versículo está errado. Então, a Bíblia está em contradição. Como que isso pode acontecer, né? Como que a gente pode resolver isso? Como que a gente resolve essa situação da Bíblia? Será que a Bíblia está errada? Será que tem justo? Será que não tem justo? Será que eu sou? Né? Se o próprio Deus diz que não tem nenhum justo. E Deus não mente. Vamos lá. Vamos entender um pouco isso. Agora vamos estudar Romanos capítulo 3, do 1 ao 4. Diz assim: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. O que importa se algum deles forem infiéis? A sua fidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Bom, eu já vou daqui a pouquinho eu vou explicar se somos justos ou não, mas eu tenho que dar uma pausa antes, para que a gente entenda algo que vai acontecer antes da minha resposta. Aqui o apóstolo Paulo está conversando ali, ou com judeus que se converteram, ou com pessoas que se converteram. E as pessoas estão conversando ali com Paulo, dizendo assim: olha, qual que é a vantagem de ser judeu e ser circuncidado? Assim, depois que aceitou Jesus, aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor, né? Eu era circuncidado, tem alguma vantagem? Aí Paulo, lógico, você é judeu, você é o povo escolhido. Então você tem uma vantagem, não uma vantagem espiritual, mas Deus te escolheu, você devia ter orgulhoso, né? Eu queria que Jesus fosse brasileiro, gente, ia ser louco, né? Com todo respeito aos americanos, mas eu queria, assim, Jesus São Paulino, pensou? Brincadeira, vamos lá. Aí ele pergunta, aí a sequência é, tá, se eu não sou fiel a Deus, eu não consigo ser fiel, a minha infidelidade quebra a fidelidade de Deus? Não, Paulo falou, não, Deus ele é fiel, independente se você é fiel ou não. Nós vamos entender, gente, que esse povo que está conversando com o apóstolo Paulo, eles estão querendo encontrar uma desculpa para pecar. Esse é o ponto. Eles estão querendo encontrar uma desculpa que não tem como ser justo. Não tem como ser o que Deus quer. Não tem como. Vocês vão vendo na sequência. Eles querem dizer, não tem como ser justo, não tem como andar exatamente como Deus quer. Agora, se Deus é fiel, independente se eu quebro a minha fidelidade, então, para que ser fiel? Entende? Olha onde vai essa... Isso é algo que Satanás começa a pôr na cabeça deles. E começa a vir a discussão com Paulo. Aí no verso 5 diz assim: mas se a nossa injustiça, os homens falam para Paulo, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Quer dizer, ele fala assim, então vamos lá. Se eu sou injusto, se eu pequei, só que Deus, ele é fiel comigo mesmo assim? Então, quer dizer, a minha injustiça prova ainda mais que Deus é bom. Ele quer dizer assim, então se eu pecar, eu vou exaltar a Deus. Quanto mais eu errar, mais... Olha onde vai a cabeça do cidadão. Ele quer dizer assim, como eu sou sujo,
Cada vez que Deus me limpa, vai mostrar que Deus é Deus. Então eu posso me sujar várias vezes, que Deus vai sempre me limpar e Deus vai ser sempre exaltado. Então não importa se eu peco ou não. É injusto Deus ficar irado comigo. Olha o pensamento aonde vai. Aí Paulo fala assim, claro que não. Eu fico imaginando aqui está escrito assim, né? Claro que não. Pode ser claro que não. Claro que não! Imagina, como será que Paulo respondeu esse claro que não aqui? Mas claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que eu sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam, dizendo, façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação dos tais é merecida. Olha que ele fala assim, então, se Deus vai vir sobre mim, se eu pecar bastante, Deus vai vir mais sobre mim. Quanto mais eu pecar, mais Deus vai vir. Quanto mais eu pecar, mais Deus vai vir. Isso era o que eles diziam. E Paulo está dizendo assim, você não está entendendo. Quanto mais você pecar, menos Deus vai estar com você. Deus, ele virá sobre você. Mas o ponto, gente, não sei, eu sei que está matematicamente talvez um pouco complicado você entender o que eu estou pregando. Mas eu quero que você entenda assim. Vou traduzir para o português. O ponto é o seguinte, estamos falando de justiça, amém? Nós vamos entender já que não tem como ser justo por nós mesmos. Você não consegue ser justo. Eu não consigo ser justo. Ninguém aqui consegue ser justo. Você não consegue ser justo. Não tem como. E esses homens estavam nessa discussão com Paulo. Eu não consigo ser justo. Eu não consigo seguir a lei. Eu não consigo fazer o que Deus quer. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo amar como Ele quer que eu ame. Eu não consigo um monte de coisa. Agora, mas meu coração é dele. Então, se eu não consigo, e Jesus, né, morreu por mim e tal, eu estou salvo. Então, se eu errar, se eu pecar, tá tudo certo, porque no final ele vai vir sobre mim e ele vai ser exaltado. Eles estão querendo dar uma desculpa, mas Paulo está dizendo que não é isso. Não é isso. Se você errar, por conta que Deus é justo, você será punido também. Deus não vai te exaltar. Não é assim que funciona. E aí então vamos para o desfecho. Verso 9 em diante. Fala assim, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Agora isso é para nós. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. As suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Os seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, e o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Paulo está dizendo assim, não adianta você vir para a igreja, clamar a Deus, seguir o que a Bíblia diz, no máximo que você puder, né, nas leis ali. Só que mesmo assim, quando você sai daqui, a sua boca fala maldade, você amaldiçoa, você pensa mal, você tem inveja, você se desvia durante a sua semana, você pragueja, você reclama, você amaldiçoa. Ele fala assim, não adianta. Você continuará sendo injusto, mesmo frequentando a igreja todo domingo, mesmo estudando a palavra na cela, mesmo fazendo estudo bíblico, você sempre será injusto. E não é o quanto de trabalho que você faz, não é porque você é levita, não é porque você vem para a arena, não é porque você é missionário, não é por nada, não importa o que você faça, você sempre será injusto. Caramba, pesado escutar isso, né? Se eu acabasse aqui, ia todo mundo desviar hoje. Mas vamos continuar. Verso 21 diz assim, mas, eu amo quando tem um mas assim, né, gente?
Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que Paulo diz aqui? Ele está dizendo, a única maneira de você ser justo é se você aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque Ele foi justo, e Ele derramou um sangue. Então, quando Deus olha para o nosso pecado, Ele olha através de um espelho, através de uma proteção de sangue. Ele olha para Jesus primeiro, para depois olhar para nós. Ele olha para Jesus, e Ele olha para nós. Ele olha para Jesus, e Ele olha para nós. Então, quando a Bíblia diz que não existe um justo sequer, está certo? Não existe um justo sequer. Só que, quando é que Deus ouve os justos? Quem são os justos? Os justos são aqueles que, através de Jesus Cristo, foram justificados. Agora sim, você é justificado. Posso ouvir um amém? Você é justificado. O sangue de Jesus te justifica. E aí fala que por conta de Jesus, o seu clamor, ele é ouvido por Deus, por conta de Jesus. Então, por que isso é sério? Porque tem muitas e muitas pessoas que elas não têm ao Senhor Jesus como seu Senhor. Só que elas são boas pessoas. Por exemplo, elas dão esmolas para os pobres, elas levam comida embaixo da ponte, né, para as pessoas famintas, elas levam roupas, elas fazem um grande trabalho social, que são boas ações. Só que as boas ações não as justificam, entende? As boas ações, elas são boas, e eu creio que Deus, mesmo para aquele talvez que ainda não aceitou Jesus, pelas boas ações Deus derrama da sua misericórdia em alguns momentos, eu creio nisso. Mas a palavra diz que você só é justificado quando você aceitou a Jesus, quando Jesus é sobre a sua vida. Agora, isso também, por outro lado, não pode ser uma desculpa, porque Jesus é sobre você viver uma vida de pecado. Entende? Jesus, ele não é um shield ali, uma proteção para te tirar todos, né? Se você pecar, não tem jeito. Amém? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21 assim, está escrito, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Sabe o que é isso? Quando você caminha com Deus, o mundo espiritual vê você como justiça de Deus. Tipo assim, Deus, ele te justificou por conta de Jesus. Então o inimigo, ele não pode contra você enquanto você estiver debaixo dessa justiça. Essa justiça de Deus, ela é a sua proteção para a sua vida. Posso ouvir um amém? E por que eu preciso disso? Porque sem essa proteção você não consegue viver. Você não consegue emprego, você não consegue pagar suas contas, você não consegue ter saúde, tudo na sua vida vai ser sempre quebrado. Você vai começar as coisas, não vai terminar, você vai ter dificuldade, sempre em todos os seus sonhos vão ser muito difíceis, tudo que você fizer. Por quê? Porque às vezes, mesmo justificados por Jesus, nós quebramos as nossas alianças. Mas quando você está firme e aliançado, então Deus, ele abre os caminhos. E hoje Deus está falando isso conosco, por quê? Porque talvez existem coisas em nós que ainda não chegaram, isso provoca em você pensamentos.
Por que ainda não aconteceu? Ora, por que eu tenho que ser justificado? Por que eu preciso de ser justificado? Amém? Perante Deus. Vamos lá, Salmos 37, versículo 25, diz assim: Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. O justo não mendiga, amém? O justo é sempre amparado. Quando a gente lê esse texto, às vezes você pensa assim: caramba, mas passar fome é muito ruim, quer dizer, eu nunca vou passar fome. Só que esse texto, gente, ele é muito além do que você passar fome. Porque estar desamparado significa você não ter condições de avançar. Você por si só não conseguir fazer algo e depender. Às vezes, uma pessoa que está desempregada, ela está desamparada. Uma pessoa que está doente numa cama e não consegue andar, ela está desamparada. Ela precisa caminhar. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu quebrei o braço, soltando pipa, caí da laje. Quebrei o braço, fiquei com o braço 2 meses engessado. Gente, escrever com a mão esquerda para quem é destra é uma coisa horrível. Eu ficava pensando, meu Deus, imagina quem não tem a mão, nunca. Quem não tem um membro. Né? Estar desamparado, depender de Deus. Mas diz que o justo nunca ficará desamparado. O justo, amém? Deus sempre vai estar ali. Porque fala, Ele, Deus, é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Ele fala assim na sequência 27, desvia-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandona os fiéis, para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Olha esse final. Ele traz no coração. Ele não diz assim, ele traz da boca. Ele traz no coração, porque o coração dele está cheio daquilo que é de Deus. Quando o seu coração está cheio do que é Deus, você consegue caminhar de uma maneira plena. Você consegue entender, consegue compreender, você consegue esperar. Por mais que às vezes a gente reclama, mas no seu coração você entende. Calma, é tempo de Deus. Calma, é tempo de Deus. É tempo de Deus. Né? Ou seja, todas as vezes que nós somos justificados, todas as vezes que nós somos justificados por Deus, amém? Quando nós somos justificados por Deus, vem sobre nós uma proteção. O desamparo, não existe, estaremos sempre amparados, estaremos sempre guardados, amém? E se nós clamarmos como justos, Deus vai operar um milagre, amém? Eu sonho em nome de Jesus que cada um de nós possamos ser justos e nós sermos sempre intercessores e orar, amém? Será para pensar o potencial no mundo espiritual que cada um de vocês aqui tem? O físico, nós sabemos. Você sabe quais são os seus talentos físicos, o que você pode fazer fisicamente. Mas será para se dar conta? O mundo espiritual, quão poderoso, quanta unção tem em você, quando você ora, por exemplo. Você sabia que uma oração sua pode mudar uma nação? Pode transformar uma família, pode mudar uma geração. Você tem unção do Senhor, porque Jesus te justificou para que você tivesse essa unção. Ele morreu para que você tivesse isso. Então, quando eu desafio a igreja, vamos orar e jejuar 21 dias, gente, eu não me surpreenderia se Deus não nos desse um prédio daqui 21 dias. Não que eu precise, entende? Mas porque eu sei do quanto você pode numa oração. O quanto a sua unção pode mudar o mundo espiritual. Quanto pode mudar a sua casa. Quanto pode mudar uma situação. Amém? Quando Abraão, ele ora ali, falando para Deus, Senhor, o Senhor salvaria uma cidade assim, assim, assado. Na verdade, a preocupação de Abraão não era com a cidade em si, mas era com Ló. Vocês percebam que Deus não salvou a cidade foi destruída. No final, Deus não salvou. Só que Deus salvou quem? Os justos.
E no final o que foi ali? Foi só Ló e as suas filhas, né? Porque a própria esposa de Ló no final olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas Deus salvou quem era justo. Então, se Deus não salvar a cidade, se Deus não mudar aquela situação que você espera que Ele mude, Ele vai mudar você e vai te colocar no lugar aonde a glória dele vai ser manifesta. E isso é o que temos que ter no nosso coração. A justiça de Deus é assim. E quando eu sou justificado por Jesus, então eu estou em paz, porque eu sei que a justiça de Deus, ele vem sobre mim. Amém? Agora, o Marcelo não está ali para pôr um louvor para mim, né, Marcelo? Mas, deixa eu contar para vocês uma história. Marcelo, pode ser aquele que você colocou pro Arena só tocado. Amém? Olha só. Vou contar para vocês uma história que é real, no caso, e acho que todos aqui vão lembrar, independente da sua idade. Você vê que eu tenho que ver quem é mais novo, mais jovem, para ver se todo mundo vai saber da história. Amém? Bom, deixa eu ver. Todo mundo aqui já estava nascido. O Gustavo não estava ainda. Então tá bom. E, bom, a maioria de vocês, no ano 2004, vocês já tinham nascido, a maioria de vocês aqui, amém? Estava nascido, Fred, em 2004? Tá bom, glória a Deus. Amém. Bom, então para quem não era nascido nessa época, no ano de 2004, aconteceu mais ou menos a 400 quilômetros de distância, no litoral do norte da Indonésia, um tremor de 9,1 na escala Richter. E teve um tsunami, teve tremores seguidos de tsunami, né? E atingiram 14 países, não sei se vocês lembram disso, tem até um filme, né, que fizeram depois, né? Então, varreu toda a Indonésia, enfim, naquela época morreram cerca de 280 mil pessoas no tsunami, né? Então, houve um tremor, né, embaixo da terra que causou ondas gigantescas, né? E eu lembro disso. Eu lembro que foi uma sequência, né? Porque uma sequência entre aspas, né? Alguns anos antes, tinha tido aquele incidente das Torres Gêmeas e tal. E logo depois, alguns anos, teve esse tsunami que matou um monte de gente. E eu estava preparando a palavra essa semana e eu estava lembrando disso, né? Por quê? Eu lembrei de um relato que eu até fui procurar se ainda tinha na internet e eu encontrei, né? Tá no Globo, né? Daquela época. E fala o seguinte, que quando teve aquele tsunami que destruiu e matou tantas pessoas, acabou com países, né? Naquele momento haviam alguns mergulhadores embaixo da água. No momento do tsunami, eles estavam embaixo da água no momento do tsunami que estava acontecendo. E eu peguei o relato aqui de uma mulher que estava entre os mergulhadores, que ela deu o seu depoimento na época e saiu no jornal no Brasil. E eu vou ler o que ela fala aqui para vocês, ó. Que ela fala para nós, mas eu vou ler para vocês. Fala assim, ela dizendo: quando a onda passou, por volta das 10:30 da manhã, nós estávamos debaixo d'água. Não tínhamos a menor noção da dimensão do que tinha acabado de acontecer. Nós fomos pegos apenas por uma corrente em forma de redemoinho embaixo da água, né? Começamos a girar embaixo da água. Eu batia no meu ex-marido, ele batia no instrutor de mergulho, me choquei contra algumas pedras. Porém, já havíamos passado por situações de corrente marítima e alguns outros mergulhos, porém essa foi diferente. O capitão do barco não viu a onda, né, por conta de uma proteção geográfica. Então, quando a onda veio, tinha algum arquipélago, alguma coisa que não deixou a onda pegar no barco. Quando saímos da água, não podíamos acreditar em toda a destruição e tudo o que havia acontecido. E aí, por que eu lembrei disso? Primeiro, né, antes de eu falar por que eu lembrei. Eles estavam debaixo da água. Eles estavam ali e sentiu alguma coisa.
quando eles voltaram, tudo, você imaginou? Você acorda de manhã, a sua rua, as casas, tudo destruído, tudo acabado, pessoas mortas, um monte de coisa, e eles saíram ali, só com alguns arranhões talvez, da água, eles não sofreram nada, e aí eu lembrei de um texto, que está no livro de Ezequiel 47, do 3 ao 5, que fala assim, uma visão que o profeta Ezequiel teve, uma experiência com Deus. Ele fala assim: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levantou-se pela água que batia no tornozelo. Esse homem viu um rio, e ele começou a andar. Ele andou 500 metros nesse rio, e a água batia no tornozelo. Ele andou mais 500 metros pela água, e a água batia na cintura. Mediu mais 500 metros pela água, e a água chegava, ao seu joelho. Mediu mais 500, agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Por que esse homem viu essa visão? O mar, ele representa a presença de Deus. E o homem representa eu e você. Então ele vai andando. Conforme ele vai andando na presença de Deus, aquela água que representa Deus, ela vai subindo. Ele vai andando, a água vai subindo. Ele vai andando, a água vai subindo. Ele vai andando, a água vai subindo. Chega uma hora que a água torna-se tão profunda que você mergulha. Você está protegido. Amém. Igual esses mergulhadores no tsunami. A justiça de Deus, a justiça de Jesus, quando você é justificado, você anda com Ele, você está protegido. Pode acontecer o que for fora da sua casa, pode acontecer o que for, os problemas, as batalhas, pode até alguma coisa te atingir de alguma maneira, mas não será algo que vai paralisar você, porque se você está no profundo de Deus, você está guardado. Quantos estão entendendo? É por isso que é tão importante nós lembrarmos sempre que Jesus nos justificou. Então quando eu oro, quando eu entro na presença de Deus, mesmo que eu sei que eu tenho os meus pecados, mesmo que eu sei que eu tenho as minhas dificuldades, mas eu entro na presença de Deus, eu falo assim: Senhor, Pai, a Tua palavra diz que eu por mim mesmo, eu não posso ser justo. E é verdade, porque eu não consigo ser justo. O que é justiça para mim, às vezes não é justiça para o outro. O que é certo para mim, às vezes não é certo para o outro. A própria palavra diz que nós não sabemos nem como orar, porque nós não sabemos nem o que pedir. Tanto é que os discípulos falam para Jesus: Mestre, nos ensina a orar. E ele ensina então a oração do Pai Nosso. Mas nós não sabemos, Senhor. Eu sei que eu não sou justo, mas Senhor, a Tua palavra diz que o sangue de Jesus me justifica. O sangue de Jesus tem me justificado. E eu preciso ser restaurado, guardado. Eu preciso de força. Preciso, Pai, que o Senhor me ajude a avançar naquele ponto que eu ainda não consegui avançar. O Senhor me anima. Amém. Talvez alguns de nós estamos desanimados com alguma coisa. Talvez você está começando a ficar desanimado com alguma coisa que ainda não veio acontecer com você. Talvez ainda você está desanimado com alguma coisa que, não sei, que você está querendo tanto. E parece que ainda Deus não está falando. E isso tem, de alguma maneira, tentado abater você. Talvez você está desanimado com alguma coisa na sua igreja, com alguma coisa no seu ministério, com alguma coisa na sua família, sabe? E você está ali, né? E ao mesmo tempo você pensar, mas talvez eu estou passando isso porque eu tenho pecado, porque isso, porque eu errei, porque eu preciso de libertação, sei lá, o motivo que for. Mas o que eu estou dizendo aqui hoje para você, eu quero que você entenda isso, que a justiça de Deus será operada na sua vida. Deus, Ele está trabalhando no que tem que ser trabalhado. Agora, você precisa lembrar, e eu preciso lembrar, que nós
somos homens e mulheres que Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos uma aliança com o Pai. E você tem usado dessa aliança quando você ora? É gostoso ouvir dizer que você tem uma aliança. Caramba, bom, né? Deus tem uma aliança comigo. Mas o que adianta ter uma aliança se eu e você, nós não exercemos essa aliança? O que adianta eu ser casado se eu viver uma vida de solteiro, mesmo casado? Vocês estão entendendo? O que adianta eu ser casado se eu não dou satisfação onde eu estou, se eu faço o que eu quero, eu gasto meu dinheiro com o que eu quiser, deixo minha casa, minha família, meus filhos, todo jeito. Daí alguém pergunta, você é casado? Ah, sou, lógico, pô. Mas eu não tenho aliança com a minha esposa. Pô, que casamento que é esse? Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com você. Mas eu estou exercendo o meu papel nessa aliança? Lembra o que o apóstolo Paulo disse naquela conversa com aqueles homens? Ele falou assim, eles perguntaram, Deus vai deixar de ser... Deus será infiel porque eu sou infiel? Não. Deus não vai quebrar a aliança dele por você. Só que ele não vai fazer tudo se você não fizer a sua parte. Tem coisa que Deus vai fazer e tem coisa que você vai fazer. É assim que funciona. Eu faço a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. Deus poderia fazer tudo? Poderia. Mas se Deus fazer tudo sem eu fazer a minha, então seria Deus justo? Eu vou dizer, eu acho que realmente a máxima de justiça de Deus foi nos dar a oportunidade de sermos salvos quando Jesus morreu naquela cruz. Porque ninguém merecia aqui. Nós não teríamos como fazer isso. E é uma coisa complicada, né? Para e pensa. Talvez vocês aqui não gostam de ficar devendo para os outros. Alguém que gosta de dever para os outros, não levanta a mão não, gente. De repente alguém levanta a mão, eu vou me surpreender aqui. Mas você dever para os outros é ruim, né? Mesmo um favor, né? Às vezes a pessoa está hospedada na casa de alguém, ela fala assim, mas eu quero a minha casa, né? Não é que você é ingrato, não é? Mas você quer a sua casa, você quer as suas coisas, você não quer nada de graça, você quer pagar. Só que Deus, Ele fez algo que não tem como você pagar. Não tem como você pagar o que Jesus fez, não tem como. A gente pode fazer tudo, o máximo que puder, de culto, evangelismo, mantém sangue, não tem como pagar. Nós somos eternos devedores. Mas isso foi o que Deus operou como justiça. Você é devedor, mas é assim que tem que ser, para que seu coração nunca se iguale ao de Deus, dizendo, Deus, estamos quites. Nós nunca estamos quites, nunca, porque o que Deus faz por nós, você não pode fazer por Ele. Deus é Deus sem você, Deus é Deus sem você, e você sem Deus não é ninguém. Não é assim que a gente aprende? E é isso, amém? Então, hoje, finalizando esse sermão, queridos, por que eu falei tanto de justiça? Por que eu falei tanto disso hoje? Falei bastante de ser justificado, amém? Porque estamos num tempo, eu quero que você me entenda bem, estamos num tempo da história hoje, que as boas ações, elas não podem fazer nada por você. A única coisa que pode te derramar a graça de Deus é você manter a aliança com a justificação que Jesus Cristo te deu. Porque se você mantém a aliança, não é um favor que vai salvar a sua vida, não é alguém que vai te dar um emprego, que vai te mudar, não é alguém que vai te assinar um papel, não. Quando você está com a aliança com Jesus, você recebe de Deus uma justiça que Ele vai te colocar no lugar que você tem que estar, com as pessoas que você tem que estar, do jeito que você tem que estar, no tempo que você tem que estar. E sabe de uma coisa? E vai ser muito bom, porque onde Deus nos coloca é muito bom. Então, se você estava aqui hoje preocupado com o seu emprego, preocupado com a sua saúde, preocupado com as suas viagens, preocupado com a tua escola, preocupado com, sei lá, qualquer coisa que você estava preocupado, hoje eu quero que você receba essa palavra de paz. Deus é justo, e pela aliança que você tem com Jesus Cristo, Ele vai fazer justiça na sua vida, da parte dEle, e o que virá dEle vai ser o melhor para você, em todas as áreas, porque Ele já sabe de tudo, para mim e para você, amém? Amém, que possamos ter paz. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus.